por exemplo, agora estou muito interessada no psicodrama online, nas terapias online, Cláudia, porque eu estou surpresa. Eu pensei que elas iam embora, mas não vão embora nem da minha vida aqui. Eu estou indo segunda e quarta para o consultório e terça eu trabalho em casa. Segunda e quarta, que eu tenho 5, 4 pacientes, muitas vezes os pacientes ligam e falam assim, Ró, meu filho vomitou, podemos Até o fazer paciente online? que é presencial, eu não tenho mais como online. peixe, que é presencial. Eu, às vezes, vou lá para 5 e eu vejo 3. Porque os outros dois... E como é que eu vou fechar? Porque agora eu sei que funciona, Cláudia. Eu trabalhei durante toda a pandemia, não perdi um paciente. Pelo contrário, tinha uma demanda enorme e eu sei que funciona. Então, eu estou muito interessada no psicodrama online. Acabei de mandar vir um livro sobre terapias online. Porque não é só o psicodrama que aconteceu online. Tem um... Acabei de vir um livro de Londres, de um cara que fez durante muito tempo e juntou vários terapeutas com várias abordagens. E é muito interessante, Cláudia. Uma das coisas que eu estou lendo, que eles falam, é que a gente precisa ter mais presença ainda online. Essa coisa que eu falei, mais ligação empática e capacidade de estar junto mesmo. Para a pessoa, até por aqui, sentir que você está lá naquilo que você fala. Isso está diretamente ligado à autorregulação do terapeuta. Como eu estou, como está a minha história, que jeito que eu chego no online. Porque essa presença genuína, ela tem a ver com a nossa história. E com quanto você entrou nela, a ponto de poder estar junto, meio transparente. Né? Às vezes as pessoas vêm para a Rosa Coquieiro, mas sou eu que estou lá. É Rosa, é Rosinha, às vezes eu falo, entendeu? Eu estou lá. Não é a que escreveu o livro, é eu. Então, como ser eu o tempo todo, genuinamente? Às vezes, Cláudia, é engraçado esse negócio da presença. Às vezes eu estou com dor de cabeça, eu já sou mais velha, Cláudia, mas a pessoa me emociona. Eu acabo me emocionando, entendeu? E eu acho que tem a ver com os nossos neurônios de espelho, eu acho que tem a ver com quanto a gente é trabalhado nesses lugares, porque o que me emociona é a emoção do outro. Eu revivo com ele aquela dor, aquela emoção, e eu sei que ele pode sair daquele lugar, porque Isso eu saí. que você está falando é lindo, vezes. porque assim, até o processo dissociativo, até a retraumatização, né? Quando nós, como terapeutas, estivemos naquele lugar e saímos na nossa história, a gente sabe que é possível. É possível. Você me perguntou do MDR, né? Porque eu acho que você está estudando e eu tenho vários colegas que utilizado estão outras juntando. abordagens além do MDR, mas geralmente você menciona o MDR nos teus textos, os primeiros. Na pesquisa que eu... Não, eu vi a Shapiro começar. Eu estava no congresso do Milton Erickson, porque eu tenho formação em Milton Erickson. E quando ela apresentou pela primeira vez a história dos olhos, Sim. e foi nela que ela descobriu. Foi andando num parque, e ela pensando numa coisa horrorosa que tinha acontecido com ela, e de repente essa coisa de virar os olhos olhando para cá e para lá, e ela percebeu que ela... E ela cogitou essa coisa, será que o movimento bilateral junta a cognição com a sensação que ficou dissociada na hora do trauma? Então, era nela também, entendeu? Sim. E ninguém acreditava nela no começo. Depois tiveram muitos estudos experimentais, e é uma técnica, sem dúvida, muito usada em trauma e usada no mundo todo. Quando... E eles também usam o psicodrama, né, no MDR. Sim. Tem o psicodrama Mas quando interno, né, você Cláudia? vai estudar MDR ou qualquer abordagem de reprocessamento cerebral. Por isso que eu fui pesquisando mais, sabe, Rosa? Eu tinha formação de MDR e Brain Spotting. O Brain Spotting, que ele vem criado pelo David Grandin, o David trabalhou com a Francine Shapiro anos, usando muito MDR, muito, muito. E aí ele foi percebendo, em algum momento, conforme ele fazia o movimento aqui, que o olhar do paciente ficou. E pela conexão dele, a presença dele com o paciente, ele falou, opa, ficou, eu vou parar. E aí o Brain Spotting, ele é uma modificação, é uma extensão do MDR no sentido de que você trabalha um ponto fixo no olhar do paciente. O MDR é o movimento bilateral, né?
Agora, você vê, os protocolos da Shapiro, os protocolos de MDR, incorporam agora cenas, o momento, pede para a pessoa olhar, para ela parar, Sim, para ela ir para cima e ver o sim, que está acontecendo de longe, é como se fosse um espelho à distância. sim. Eu acho que tem muito de psicodrama. Mas eu, Cláudia, não sei se é porque eu nunca trabalhei com MDR, mas eu conheço, porque eu tenho várias colegas que eu gosto muito, que são muito boas terapeutas trabalhando. Eu gosto da ação psicodramática, Cláudia, mesmo que seja online, mesmo que seja uma mão falando com a outra, uma Sim. mão batendo na outra, uma mão escondendo, Uhum. bonequinhos falando. Eu tenho tantas coisas. Eu prefiro que a pessoa, ou o paciente falando com partes de defesa dele. Eu gosto dessa coisa da Na verdade, a ação, gente concretiza, porque né? A eu gente acho que concretiza o tem, mundo interno do paciente aqui fora. mas tem uma ação muscular. Eu acho que a gente tem associações Uhum. livres musculares, que é um pouco o que o Levine fala, segue o comichão. Às vezes o paciente fala, estou com comichão, vai atrás do comichão, o que o comichão está falando? Então, eu faço muito disso tudo na Sim, sessão com sim. psicodrama. Eu misturo as coisas, entendeu? Eu acho que a É. gente tem que ter muitas ferramentas para entrar nas Você sabe pessoas e que ajudá-las como quando elas você fala da podem. presença, né, do terapeuta, eu fui percebendo em algum momento das minhas práticas, usando psicodrama, usando MDR, usando brainstorming, que a a técnica pura, sem a presença genuína do terapeuta, não acessa. Nada. Se o sistema nervoso do paciente não estiver calmo, todas as defesas vão estar ativadas, até numa cena dramática. Né? A gente regula o paciente e Exatamente. ele nos regula. Mas a gente tem que ser Uhum. permeável também. Eu estou muito cheinha da técnica e quero fazer a técnica. Quando eu comecei a aprender, Cláudia, eu escrevia o que o Bustos fazia e Sim. imitava, literalmente. Eu tomava o papel na marra. Olha, começou a sessão assim. É interessante, mas eu estava tão durinha, né? Mas eu acho que depois eu ganhei essa fluidez. Quer dizer, a gente tem que poder se deixar também permear. Às vezes o paciente está falando e eu percebo o horror no olho dele. O horror. Às vezes ele olha para cima com esse olhar parado que o colega viu e eu percebo que ele está num lugar tenso. E eu falo, respira fundo, fecha os olhos, onde você está? O que veio aí que eu vi isso? Ou às vezes a lágrima sobe e fica parada dentro, fecha os olhos, deixa esse brilho no olhar, que é lágrima, me Essa, falar o pres... que tem. Essa Então é presença tua tá interessante. vendo. Estou vendo. Eu vejo por aqui Sim, os olhos brilhando do sim, paciente. sim. Aí nós vamos promovendo aquilo que não é falado. E que pode ser que ele também não fale, mas que ele É, vai liberar de alguma forma. nós regulamos um ao outro, nós somos seres conectados, o meu cérebro com o teu com o meu, eu com o meu, nós nos regulamos. E nas relações íntimas, por exemplo, marido e mulher, né? Meu marido não precisa perguntar como eu estou, ele entra e sabe, você não está bem, Ró? O que foi? O que te aborreceu? Porque às vezes, uma coisa pequena, ele sabe, né, de algum jeito. Por exemplo, eu tive uma cliente que está com muito problema com o marido, muita briga, muito atrito, e muito desregulados os dois. Os casais têm polarização que acaba estimulando o pior de cada um. E eles têm que aprender a se regularem na calma, sabe, com calma, com complementariedade. O preto não é todo preto, talvez você tenha razão nisso, mas será que eu não tenho razão nisso? Quer dizer, como complementar e não polarizar? Porque na polarização, um cérebro está estimulando o outro a ser mais reativo, e Sim. na reação a gente dá o pior. E quando você fala dessa conexão cerebral, né? E desse estado de presença, o paciente sente quando nós não estamos A conectados. gente. Aí a sessão é ruim, o paciente fica reativo, o paciente falta. Ou às vezes o paciente fala, tá tudo bem com você? Né? Tô achando que hoje. Eu acho que às vezes a gente tem que Também falar. Você sabe que no acho. meu consultório, Cláudia, por exemplo, eu tinha muito sono. Depois eu regulei minha tiroide, eu melhorei, mas eu tinha sono depois do almoço. Eu atendo na hora do almoço.
eu posso abrir a porta e falar, gente, eu tô com sono, vem, vamos tomar um cafezinho. Meus filhos me deram uma maquininha, e eu passo um cafezinho para mim, para vem cá. Eu, às vezes, não minto do meu sono. Eu aprendi que não dá certo para mim. Então, eu preciso falar que eu tô com sono e vem lá passar um café para os dois, a gente senta novamente, eu passo mais 5 minutos. Mas não dá certo para ninguém fazer de conta que nada está acontecendo. Você não precisa contar, né? Tudo. Mas assim, eu não tive uma boa noite de sono, eu tô um pouco cansada, qualquer coisa nesse sentido, né? Porque o outro te percebeu, e às vezes os terapeutas muito jovens precisam negar, então não precisa, você pode estar lá. Por isso eu gosto dessa coisa do nosso aquecimento, da gente estar genuinamente lá, de poder ouvir o que o paciente está falando, até dessa coisa, você está cansada hoje? Às vezes eu estou cansada, às vezes eu estou com a batida. Como E eu para que disfarço, disfarçar? né? Porque assim, Para que disfarçar? Eu sou um ser humano, às vezes mais e a partir do frágil. momento que eu estou um pouco cansada hoje, o paciente começa a trazer a história dele e eu me conecto, a olheira até some, né? Acabou.